Agora convidamos o senhor presidente da Comissão de Direito Médico da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, senhor Juliano Pessoa. Agora que eu quero ver o quanto o homem nos defende. Juliano, depois dessas duas, você está... E sem contar a força que ela fala, né? Ainda bem que a minha voz é um pouquinho grave. Bom dia a todos, gente, e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Fátima Santiago, que preside essa audiência pública importantíssima, para que a gente discuta e debata temas relevantes que impactam a vida de diversos alagoanos cotidianamente. Eu iria aqui relembrar, né, vários que estão aqui são afetos à causa e ligados a esta causa, e são conhecedores de muitos tópicos que a gente vai abordar aqui, mas a gente tem que lembrar, como a vereadora falou na abertura, que várias pessoas poderão ter acesso ao conteúdo dessa audiência e muitas vezes não têm o conhecimento que vocês que estão aqui presentes têm. Então, eu iria abordar aqui, de maneira en passant, lógico, alguns direitos que as pacientes acometidas com câncer de mama têm, né, porque muitas vezes enxerga-se essa paciente somente como uma paciente que precisa de necessidades, né, e muitas vezes vocês têm muitos direitos, e a gente precisa fazer valer esses direitos e fazer com que eles sejam, na prática, efetivados, né? Ontem, inclusive, eu tive uma oportunidade de abordar esse tema e falava disso, da efetivação desses direitos. Muitos existem, mas efetivá-los que é a grande missão das pessoas envolvidas com essa causa. Tu pode passar. Problemas técnicos. Então, gente, como eu falava, essas pessoas, essas pacientes, são detentoras de inúmeros direitos. E eu gostaria de aproveitar o dia de hoje, que eu acho que um encontro como esse é importantíssimo para que a gente faça algumas reflexões sobre esses direitos, né? Que existem, nós sabemos, mas é bom que a gente reflita, e eu trouxe aí essa palavra grifada, efetivação, justamente por isso é o que eu falava aqui. Nós temos uma legislação aí desde 2012, que é a Lei 12.732, né, que no seu artigo 2º ela fala da questão do primeiro tratamento, né, que a paciente acometida e diagnosticada com câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, ele deve receber assistência do Estado, inclusive, em até 60 dias. Né? A legislação ainda traz uma ressalva no mesmo artigo de que caso o médico constate no caso concreto, porque cada paciente é um paciente, né, cada caso é um caso, nem todos são iguais. Caso seja constatado, num caso concreto específico, a necessidade de se receber esse suporte, essa abordagem, antes até desses 60 dias que são preconizados, o paciente ou a paciente tem direito de ser assistido. O médico só precisa registrar isso no prontuário, né, e o paciente ir atrás de efetivar esse direito. Infelizmente, o que nós vemos na prática do dia a dia, ainda hoje, depois de 9 anos que a legislação está vigente, é que ainda há casos, infelizmente, de que esse prazo, por questões diversas, né, não vou entrar aqui no mérito dos motivos pelos quais esse prazo muitas vezes não é atendido, mas ainda existem casos de que não se respeita esse prazo limite, né, de até. A lei foi expressa e objetiva, é até 60 dias. E aí, seja por questão na regulação ou por questão específica de uma instituição, em alguns casos ainda se ultrapassa isso. E o porquê da importância? Não está à toa o até na legislação, o porquê da importância de que esse prazo seja cumprido e as pessoas sejam devidamente assistidas. Porque a gente está diante de uma doença grave, de uma doença que, como foi levantada aqui em números percentuais e estatísticas, uma doença que mata. Mas é uma doença também, especificamente tratando do câncer de mama, que, se diagnosticado precocemente e abordado precocemente, também cura-se. Esse é o grande detalhe. Então, por isso a importância dessas pessoas buscarem efetivar, e cada um de vocês que estão aqui, que são envolvidos com essa causa, né, que muitas vezes orientam outras pessoas que passam
a receber o diagnóstico, precisam motivar, incentivar essas pessoas a fazer valer os seus direitos. É direito de todo paciente que é diagnosticado com essa doença. Fazer com que essa legislação, essa preconização seja, na prática, efetivada, seja pelo poder público, seja pelo meio privado. Tá? E por que eu dei uma ênfase nessa questão do início do primeiro tratamento? Porque existe um PL hoje na Câmara Federal, que já foi aprovado pela Câmara, e está migrando agora para o Senado, o 275 de 2015, que versa sobre a aceleração, vamos chamar assim, do diagnóstico. Né? Verificou-se que, apesar daquela limitação de que o paciente tem que ser abordado com algum tipo de tratamento, seja cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico, em até 60 dias, quando a gente analisava o pré-diagnóstico, existia uma lacuna grande. Muitos pacientes demoravam um lapso temporal grande para ser diagnosticado. E isso causa um prejuízo lá na frente, muitas vezes irreparável. Né? Então, o Poder Legislativo acordou, né, para essa necessidade, e isso só aconteceu pelas instituições que lidam com essa causa, que fizeram uma pressão grande e um movimento grande lá em Brasília para que isso acontecesse, e felizmente conseguiram aprovar, e agora o projeto irá para o Senado. Mas eu faria essa reflexão, né? Nós já temos uma lei de início de tratamento que ainda é descumprida, né? Tudo bem, virá aí de repente uma alteração nessa legislação, porque o foco desse projeto é alterar a lei que existe, para incluir essa questão do diagnóstico precoce, para que as pessoas tenham acesso, ou seja, se o médico se deparar com um paciente e a suspeita maior dele naquela abordagem, naquela anamnese, for de que a paciente provavelmente será diagnosticada com câncer, que ela tenha, em até 30 dias, a possibilidade de fazer um exame e ter efetivamente o diagnóstico para se eliminar a dúvida, caso exista. Então, eu deixaria aqui, vereador, essa reflexão no sentido do poder público, principalmente, essa casa tem um papel fundamental nesse sentido, de dialogar com as instituições, principalmente que prestam esses serviços, levando cada vez mais esclarecimentos dessa necessidade. A senhora, como médica, sabe muito bem disso, melhor do que eu, inclusive, da necessidade desses dois lapsos temporais se comunicarem bem, harmoniosamente. Tanto o do diagnóstico precoce como o início do tratamento. Se isso funcionar bem, se a gente já consegue hoje salvar vidas, salvaremos muito mais. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. E aqui eu trago uma passant, como eu falei, só alguns outros direitos que os pacientes acometidos com câncer têm, né? Como a isenção do imposto de renda, por exemplo, no caso das pessoas aposentadas, pensionistas ou reformados, no caso dos militares, é direito dessas pessoas requerer administrativamente, não precisa de advogado para fazer isso, né? Simplesmente requerer, e isso ajuda muito, porque quem já passou por essa situação sabe o quão é importante a gente receber algum valor a mais, economicamente falando, para ajudar em inúmeras despesas que chegam muitas vezes, né? A questão do saque do FGTS também, que eu gostaria de ressaltar aqui e lembrar, que não só do próprio paciente, bem como de dependentes. Por exemplo, os pais que muitas vezes recebem o diagnóstico de um filho acometido pelo câncer, ambos, se trabalharem com carteira assinada e recolherem para o fundo, podem sacar os dois, quantos saques forem necessários e até quando existir recurso lá. Você pode sacar hoje, mês que vem houve crédito, você pode sacar novamente, né? Principalmente o paciente sintomático, né? Em tratamento, em curso de tratamento. Então é sempre bom a gente relembrar, porque por mais que pessoas que são ligadas e afetas à causa saibam de cor, mas tem muita gente ainda no nosso estado, quando a gente se distancia dos centros maiores, como Maceió, Arapiraca e outras cidades, quando a gente se distancia um pouco, as pessoas não sabem ainda que tem direitos que podem exercer, né? A questão do auxílio-doença, caso seja contribuinte da Previdência, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, caso seja constatada como inválido, o benefício assistencial, né, para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Lógico que tem alguns requisitos aí, a questão do LOAS e ou BPC, como queiram chamar, alguns requisitos aí de per capita de renda, porém eu deixaria aqui um alerta.
mesmo existindo essa previsão da legislação que presta esse benefício assistencial, de que a família não pode ter mais do que 1/4 do salário mínimo de renda para a família, não para o paciente, o Poder Judiciário vem sendo muito sensível nesses casos, né? Então, muitas vezes, a gente tem que se perguntar se é razoável você exigir que um grupo familiar, que um núcleo familiar, sobreviva apenas com 1/4 do salário mínimo para que o Estado possa assisti-lo com um benefício assistencial. Então, o Poder Judiciário, muitas vezes, em casos práticos, onde a renda per capita ultrapassa o que a lei requer, mesmo assim, há a concessão pelo Poder Judiciário. Então, eu deixaria essa mensagem aqui, porque serve na prática, né? Às vezes, a pessoa se depara com a negativa administrativa, não, a lei fala que é assim, eu ultrapasso o limite que a lei impõe, então eu não tenho mais para onde correr. Tem para onde correr. E aí eu sugiro que você busque um auxílio jurídico profissional, que isso poderá ser conseguido, a depender do caso concreto, lógico. Eu lembro também a questão da prioridade processual, né, por falar em Poder Judiciário, que todo paciente tem, e prioridade processual que se sobrepõe, inclusive, à do idoso. Tá? É importante ressaltar isso. Se o magistrado tiver ali 10 processos para despachar, né, 5 de idosos, 4 de pessoas numa idade normal e uma pessoa acometida pelo câncer, ele tem que passar na frente dos 9, inclusive dos idosos. Então, é uma prioridade de fato. E aí, para finalizar, que não está nem ali no slide, eu queria só lembrar do benefício, né, que todas as mulheres acometidas com essa patologia têm, da reconstrução mamária, né? Seja pelo Sistema Único de Saúde, seja via operadora do plano de saúde, se existir no caso. Então, é direito de vocês. A lei, inclusive, recomenda hoje que, se possível, se não houver nenhuma restrição, ou clínica ou técnica no momento, se possível, essa reconstrução seja feita no exato momento que está sendo realizada a mastectomia. Ou seja, retira-se a mama e reconstrói-se a mama no mesmo momento. Isso traz um benefício fantástico, inclusive no sentido psicológico, de autoestima, porque, queremos ou não, é um procedimento agressivo, né? Então, se puder ser feito nesse momento, é ótimo que assim seja. Caso não seja possível, o direito não se perde, permanece com o direito. No momento oportuno, essa mulher será acompanhada, tendo condições clínicas, ela retorna para realizar o procedimento e reconstruir a sua mama e a sua dignidade. Então, com essas breves palavras, eu me encerro, deixando essas reflexões, desejando um bom dia para todos e ótima discussão para todos nós. Obrigado. Muito bom, Juliano. Principalmente quando, acho que a mensagem aqui, não sei se para todo mundo, é o diagnóstico precoce, sim, mas o caminho entre o diagnóstico e o tratamento, aí é que está a cura, né? Se houver uma morosidade entre o diagnóstico e o início do tratamento, a gente não vê nada. A gente já perdeu a paciente.